O Ação Nacional está de volta. Eu estou conversando aqui com o professor universitário de Geografia e Geopolítica, Marcos Antônio de Moraes. Bem, professor, a gente estava falando sobre o Tratado de Quioto, onde se fala de trabalhar com energias renováveis, com o sol, o vento, mas o Trump também segue uma linha de trabalhar aí com carvão, enfim, derivados do petróleo e tudo mais. Ele sai perdendo nisso ou ele vai ganhar diante desse cenário se ele não aceitar esse acordo, ou sair dele, melhor dizendo? Bom, se você pensar em termos de dinheiro, a energia renovável, a solar e a eólica, são consideradas caras. Para eu transformar radiação solar em energia elétrica, eu preciso da célula fotovoltaica. Sim. Na energia eólica, eu preciso de um parque gigantesco daqueles ventiladores gigantes girando aquelas pás. O carvão é barato. E os Estados Unidos é grande produtor. O petróleo hoje é barato. O petróleo chegou a $120 o barril, eu diria para você, em julho de 2008. Hoje, ele está em torno de 40, 42, 43 dólares o barril. Então, se você pensar realmente nesse tipo de energia, o Trump está buscando uma emergência econômica, talvez, nunca esteve preocupado em poupar o planeta. Tem mais uma coisa. Os Estados Unidos vem produzindo muita energia, gás e petróleo, do xisto betuminoso, que é uma rocha sedimentar que, através do aquecimento, ela produz um óleo, ou petróleo. Esse processo de aquecimento, ao produzir petróleo e gás, para os Estados Unidos, é mais uma fonte. Para a Arábia Saudita, que é o maior exportador de petróleo para os Estados Unidos, é uma formiga no brigadeiro. É horrível. E com isso, a oferta de petróleo no mercado mundial, não só em função da estagnação econômica pela qual passa o planeta, como também o maior consumidor de petróleo está buscando petróleo e gás de uma outra fonte, que é o xisto, realmente está trazendo problemas econômicos e políticos. Problemas econômicos e políticos para os produtores. Não se esqueça que a Rússia é grande produtora, tanto de petróleo quanto de gás. Com certeza. Aí começa a entender um pouco o que está gerando agora nesse conflito por detrás, que envolve Coreia, que envolve a Rússia de um lado falando, a China aqui, né? Todos eles se posicionando de uma certa forma, todo mundo assim meio que armado, né? Meio que armado não, já posicionando as armas, literalmente mandando navios e muito mais, né? Como é que fica essa situação da Coreia nesse jogo de empurra para cá, empurra para lá, professor? Eu diria para você... Sempre tem algo por trás, né, professor? Sem dúvida, Nunca é aquilo que a gente vê pelas mídias, né? Que só não é só aquilo, apontando os canhões, né? É verdade. Eu diria para você que a Coreia do Norte é o último capítulo de uma novela chamada Guerra Fria, que não consegue terminar em função da Coreia. Até Cuba já fez uma abertura econômica e já se permitiu manter relações diplomáticas com os Estados Unidos. A Coreia do Norte é o capítulo que teima a não se fechar. Por outro lado, que vantagem a Coreia do Norte leva nisso? Vamos pensar que a Coreia do Norte é um país que não tem reservas minerais, grandes conglomerados industriais. E ela fez uma opção de viver através do terror. Ou seja, com chantagens para o mundo, para conseguir aquilo que geralmente falta: remédio, comida e petróleo. Esta é uma maneira pela qual a Coreia do Norte já se propôs a congelar o programa nuclear dela em troca destes elementos. Hoje, com Kim Jong-un no poder, parece que o menino gosta de guerra mesmo. Ele não se cansa em experimentar mísseis de médio e longo alcance. Qual que os Estados Unidos têm mais medo? O de longo alcance. E agora, recentemente,
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, esteve na Coreia do Sul e deu uma grande alfinetada na Coreia do Norte, dizendo: a paciência acabou. Aquilo que nós chamamos de paciência estratégica para aguentar todos os seus surtos, menino, Kim Jong-un, acabou. O que fizemos no Afeganistão e na Síria recentemente, faremos com você. E eu diria para você que o Kim Jong-un não se intimidou. Ele disse exatamente que se é para que haja uma guerra, vamos fazê-la. Eu não vou recuar. E dentro desse cenário que o senhor está falando, como é que fica a questão do mundo? As pessoas se posicionaram. A gente teve ali, a China não gostou muito dessa ideia, a Rússia também entrou no meio do caminho. Aí eles estão começando a falar assim, tipo, a gente tem realmente... A Rússia também se pronunciou esses tempos atrás, aí, num discurso. A Rússia se pronunciou em defesa da Síria, porque apoia o Bashar al-Assad. Já a Coreia é apoiada, é protegida pela China. Interessante que isso não seria interessante para ninguém, uma ciberguerra, jamais, para ninguém, para nenhum ser vivente nesse mundo. E a gente sabe o quanto esse Kim Jong-un governa através do terror, do desequilíbrio. Ele faz isso dentro do próprio país. Perseguições, ataques. Teve uma época, numa Copa do Mundo, não me lembro a qual, a Coreia chegou num resultado muito interessante com a seleção de Portugal, mas perdeu de goleada do Brasil. E foi logo desclassificada. Não foi para uma segunda fase. Todos os jogadores, inclusive o técnico, foram colocados no centro do gramado da capital, Pyongyang, e foram desmoralizados pelo ditador. O técnico foi preso. Pense. Então, não só fora como dentro do país, ele age de forma cruel. Isso é preocupante. Tanto é verdade que, em função da declaração do Mike Pence e da resposta da Coreia do Norte, imediatamente o Trump mandou para lá um porta-aviões, um navio nuclear, com mais de 3 mil soldados. Mas retrocedeu. Agora, ele diz que não mais vai atacar a Coreia do Norte, mas vai tratá-la com diplomacia, como fez Obama. É uma maneira de você tentar equilibrar esta situação de ciberguerra. Ou afrontar o nosso amigo Kim Jong-un. Até falando em Obama, eu queria perguntar para o senhor, em relação ao governo dele, quais são as principais mudanças aí, os principais impactos da política de Trump em relação ao governo de Obama? Eu diria para você que acabou desfazendo tudo ou não? Eu diria para você que o principal, que mais repercutiu na mídia, foi o plano de saúde Obamacare. Esse plano de saúde que o Obama tanto lutou para que existisse, ele é subsidiado pelo Estado norte-americano para idosos e para cidadãos com baixa renda, com renda menor. E praticamente agora, recém-aprovado, através da pressão exercida pelo Trump, Obamacare não existe mais. Obama não quer mais. Ou seja, os idosos e as pessoas que necessitam realmente terão um outro tipo de saída ou escapatória. Se você comparar isso com o Brasil. O Brasil agora, nesses últimos anos, em função exatamente da grande escalada da inflação e do desequilíbrio econômico, a maior parte dos brasileiros que pagavam um plano de saúde privado saíram e estão indo para o SUS, Sistema Único de Saúde, que está sobrecarregado e sem dinheiro para tratar os doentes do nosso país. O que pode acontecer, o que lá nos Estados Unidos é muito cedo para se falar isso. Mas sem essa ajuda para o idoso, para o necessitado, a única saída é o governo manter um sistema de saúde eficiente. Esse foi um dos principais pontos que pegou um pouco... Isso que a imprensa mais divulgou. E o que o Trump alega com isso? Economia, cortar os gastos.
Agora, o que mais pegou também, sem dúvida nenhuma, foi a política de imigração. Sim, o Trump falou que ia construir um muro. Não sei se já começou ou não, mas ele Não tem tem dinheiro. essa ideia aí de construir um muro no México e nos Estados Unidos. É verdade. Como que o senhor vê isso? É assim mesmo? Põe um muro aqui, vocês ficam para lá, para cá? Nós vamos voltar a viver a Alemanha Ocidental? Alemanha Já existe uma cerca, né? Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, o muro divide, a ponte une. Os extremistas nunca pensam na construção de uma ponte, e sim de um muro. Isso só vai crescer a rivalidade entre os povos do mundo inteiro, só faz crescer. E eu não sei se isso é bom para ninguém. No que diz respeito à lei de imigração, que ele tentou aprovar, ele não conseguiu. A justiça norte-americana não permitiu. Quanto ao muro, ele ainda acredita, foi sua principal bandeira, ele ainda acredita construir. O Congresso norte-americano só não deu ainda sinal verde, dizendo que não tem dinheiro para construir um muro como ele quer que seja construído. Bom, esse é o Programação Nacional, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.